Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero que vocês participem comigo, mandando a sua mensagem de pedido de oração, contando o que Deus tem feito em sua vida por meio do programa. Isso é muito importante para nós. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Eu quero fazer uma indicação especial para vocês de um vídeo que está disponível no meu canal do YouTube, Miqueias Alves, com o título A Atemporalidade do Evangelho e as Demandas desses Tempos Pós-Modernos. A atemporalidade do Evangelho e as demandas desses tempos pós-modernos, que eu gravei lá na Avenida Paulista, e é um tema muito relevante para a vida dos cristãos nesses dias. Sigam-nos lá, temos conteúdo de qualidade para vocês. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. E os nossos cultos já estão de volta, domingos a partir das 18h30 e terças e quintas a partir das 19 horas. Vá lá nos fazer uma visita. Eu quero muito a sua presença lá juntamente conosco, que vai ser com certeza uma bênção. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por meio do programa Palavra Viva. Continua abençoando os ouvintes desse programa. Salva, liberta, transforma, dá vida, abre portas, cura os enfermos, faz milagres para a tua glória. Que esse programa seja fonte de refúgio para o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na primeira parte da mensagem que tem por título Ó cristãos insensatos. Ó cristãos insensatos. E esta mensagem está embasada em Gálatas capítulo 3, versículos de número 1 a 5. O pastor Martyn Lloyd-Jones, considerado um dos maiores pregadores do século XX, diz que em 1932 foi convidado para cobrir as férias de um pastor em Toronto, no Canadá. Nisto, ao chegar à cidade, foi recebido pelo pastor local que não havia ainda saído da cidade para suas férias merecidas. Assim, logo no culto de domingo pela manhã, pastor Martyn viu a necessidade de se apresentar à congregação e de lhes explicar qual era o seu método de pregação. Dessa forma, ele disse que o seu método de pregação consistia em supor que, de modo geral, aos domingos pela manhã, estaria se dirigindo aos crentes, aos santos, e que procuraria edificá-los, mas que à noite pregaria supondo que estava falando a não cristãos, pois, sem dúvida, haveria muitos deles presentes. Hoje, sendo assim, pretendo imitar o método do pastor Martyn, ou seja, quero pregar levando, considerando que vocês nunca ouviram falar de Jesus. Quero, pela graça de Deus, lhes anunciar o Evangelho de Jesus, considerando que vocês não sabem quem é Jesus e qual a sua relevância para a vida humana. E por que supor isso? Porque pregar a Bíblia não é necessariamente pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Mas isso não significa que o temos pregado. Muitos pregam, ensinam, exortam, dão um show pirotécnico, mas não falam de Jesus, da cruz do Calvário e de remissão de pecados. Ou seja, pregam de tudo menos o que importa. Porque esse método do pastor Martyn Lloyd-Jones é infalível. Porque naquele dia, após o culto da manhã, estando ele e o pastor local à porta da congregação para cumprimentar os crentes, aconteceu algo. O pastor local, sussurrando-lhe ao ouvido, disse: "Está vendo aquela senhora bem posta que se dirige a nós?" "Sim", respondeu Martyn. "Então", continuou o pastor local, "ela é riquíssima, quem mais ajuda nas despesas da igreja." A senhora, tendo chegado até eles, disse a pastor Martyn: "É verdade então que o senhor pregará pela manhã considerando que somos crentes e à noite não?" "Sim", respondeu Martyn. A senhora então disse: "Então virei ao culto da noite." Ao que se sabia, aquela senhora nunca frequentava os cultos noturnos. Mas durante todo o período em que o pastor Martyn esteve na cidade, aquela senhora participou de todos os cultos noturnos. Em entrevista,
antes do pastor Marte sair da cidade, aquela senhora confessou que não era convertida. Frequentava os cultos, dava dízimo e louvava com os irmãos, mas passava por sérios problemas quanto à sua vida espiritual. Tinha um nome no hall de membros, mas não no livro da vida. Sendo assim, não subestimando a realidade de nossas igrejas, não subestimando a realidade daqueles que ouvem a palavra de Deus, precisamos pregar a mensagem do Evangelho em tempo e fora de tempo. Leiamos então a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de número 1 a 5, que dizem assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber antes apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? A Galácia não é uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Em especial nesse contexto da Galácia do Sul, onde Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária em direção aos gentios, pregaram as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Ou seja, a carta aos Gálatas era uma carta circular, direcionada a essas 4 cidades. Lembra-se de Estevão? Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos? Então, após a morte dele, os crentes que estavam em Jerusalém foram dispersos para todos os lugares. Basta ler em Atos, capítulo 8 e versículo de número 1, para constatar. Sendo assim, em Atos, capítulo de número 11, versos 19 a 25, diz que alguns foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo naquela época, só ficando atrás de Alexandria do Egito e Roma. Uma vez tendo chegado cristãos a essas cidades, o que aconteceu? O evangelho foi pregado e muitos gentios, não judeus, se converteram. O que aconteceu a partir disso? Jerusalém, a igreja-mãe, percebendo que o número de convertidos era grande, decidiu fazer o quê? Enviar um pastor cheio do Espírito Santo a fim de cuidar daqueles crentes, ensinando-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Quem era esse pastor? Barnabé, homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo. E para onde Barnabé foi enviado? Antioquia da Síria. E o que aconteceu então? Barnabé, chegando a Antioquia da Síria, percebeu que sozinho seria impossível trabalhar bem na obra de Deus. Assim, lembrando-se de Paulo, se dirigiu a Tarso, onde Paulo estava residindo já há uns 10 anos, e lhe convidou para juntos trabalhar. Paulo aceitou e foi para Antioquia da Síria junto com Barnabé. Segundo o autor Lucas, um ano depois, Atos capítulo 13 e versículo 2, estando a igreja de Antioquia da Síria em jejum e oração, o Espírito Santo de Deus pediu que separassem Barnabé e Paulo para serem enviados aos gentios para a pregação do Evangelho. Sendo assim, saiu Barnabé
Paulo e João Marcos, primo de Barnabé, em direção aos gentios. Juntos, em viagem, eles navegaram para Chipre, onde o procônsul, governador Sérgio Paulo, se converteu a Cristo. Depois de Pafos, navegaram para Perge, na Panfilha, onde João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Contudo, Barnabé e Paulo seguiram viagem de Perge para Antioquia da Pisídia, onde Paulo pregou pela primeira vez na região da Galácia, por conta de uma enfermidade relatada por ele em Gálatas capítulo 4, versos 14 a 16, possivelmente malária comum naquela região. O que Paulo pregou? Em Atos capítulo 13, versos 16 a 41, podemos averiguar, ou seja, Jesus Cristo e este crucificado. O sermão de Paulo levou muitos a se converterem a Cristo, mas também deixou muitos judeus enraivecidos, que com isso passaram a perseguir Barnabé e Paulo. Sabendo eles que os judeus procuravam os matar, se encaminharam para Icônio, capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. O que fizeram em Icônio? Pregaram o evangelho. E o que aconteceu? Foram igualmente perseguidos pelos judeus e assim foram para Listra. Em Listra, Deus usou Paulo para orar por um paralítico de nascença e este foi curado, causando um grande alvoroço na cidade, pois acharam que eles eram como deuses. Contudo, Barnabé e Paulo se prostraram em terra e esclareceram que eram homens comuns e que era Deus o Todo-Poderoso. Nesse contexto, aparecem homens de Antioquia da Pisídia e Icônio para matarem a Barnabé e Paulo em Listra. Sendo assim, convencendo a multidão, o apedrejaram, apedrejaram a Paulo, ao que Barnabé e Paulo fugiram para Derbe e lá também pregaram o evangelho. Agora, tendo eles chegado ao fim de sua primeira viagem missionária, regressaram cidade após cidade, fortalecendo os novos convertidos e separando presbíteros para a obra de Deus. Isto é, voltaram de Derbe para Listra, de Listra para Icônio, de Icônio para Antioquia da Pisídia, até chegarem a Perge, na Panfilha, e se dirigirem para Pafos, Chipre, até Antioquia da Síria novamente, onde eles contaram dos feitos de Deus aos gentios. Nisto o que aconteceu? Atos, capítulo de número 15, nos responde. Eu quero ler esse texto com vocês. Atos, capítulo 15, e verso 1 diz: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguns judaizantes, sabendo do que Deus havia feito na região da Galácia, foram à sua direção e começaram a dizer que a fé em Jesus não era suficiente para a justificação, para a salvação. Ou seja, começaram a lhes ensinar a lei mosaica, a circuncisão e a seguir o calendário judaico, pois daí seriam salvos. Só que aqui está o problema. O evangelho da cruz de Cristo estava sendo deturpado por outro evangelho, por outra mensagem. Qual é o único problema que os teólogos têm em relação à carta aos Gálatas? A data de sua autoria. Existem aqueles que creem que a carta aos Gálatas foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. E aqueles que creem que foi depois do concílio. Eu, Miqueias, opto por aqueles que creem que foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Por quê? Primeiro, por causa de Atos capítulo 15, versículo 2. Lucas escreve:
Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Isto é, Barnabé e Paulo estavam em Antioquia da Síria quando foram informados do que estava acontecendo. E assim foram convocados a irem a Jerusalém para resolver esse problema. Quem pode garantir que Paulo não escreveu a carta aos Gálatas antes de ir para Jerusalém? Afinal, tanto ele como Barnabé eram os mais interessados. Segundo, por que Paulo não fez menção do concílio de Jerusalém em sua carta? Se for ou não, é outra coisa. Mas creio assim. Ser assim, Gálatas, nesses termos, será a primeira carta que Paulo escreveu e não 1 Tessalonicenses, como comumente ouvimos. Diante disso, qual é o propósito da carta aos Gálatas? Fazer uma defesa ao Evangelho de Jesus Cristo e a sua suficiência, o sangue do Cordeiro. A carta, então, é dividida em 3 partes. Primeiro, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo faz menção de seu apostolado. Segundo, capítulo 3 e 4, Paulo faz uma defesa ao Evangelho de Jesus Cristo. E terceiro, capítulo 5 e 6, Paulo faz uma defesa ética cristã. Ou seja, a carta aos Gálatas tem um caráter bastante apologético, em defesa do que significou a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a grande questão pela qual vai fazer o apóstolo Paulo escrever uma carta aos Gálatas é por conta dessa perversão do evangelho que está acontecendo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 1, quando alguns judaizantes foram lá na região da Galácia e começaram a pregar um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado aos Gálatas. Isto é, dizendo que o evangelho que Paulo havia pregado a respeito de Cristo e Cristo crucificado não era suficiente para a salvação do povo de Deus. Quer dizer, não basta o sangue de Jesus derramado para a remissão de pecados, é necessário costumes e práticas judaizantes externas, exteriores, para a completude do evangelho. E aí é que começa a mãe de todas as heresias dentro do cristianismo. Porque por conta desse problema ocorrido na região da Galácia, é que vai acontecer o primeiro concílio da igreja para debater essa questão da salvação pela graça versus a salvação pelas obras. Uma vez que a igreja, os apóstolos, os presbíteros daquele tempo não tivessem sentado e pensado claramente a respeito desse assunto, o cristianismo não passaria de ser o quê? Uma espécie de seita dentro do judaísmo. Porque de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que prega a salvação pela graça mediante a fé. Em todas as demais religiões existe a salvação sempre está atrelada a obras. E o cristianismo é o único que prega que a salvação é pela graça mediante a fé e que as obras são a consequência da salvação e não a causa delas. E é a partir disso que amanhã nós iremos pensar no texto de Gálatas, capítulo 3, versos de número 1 a 5, quando Paulo chama a atenção dos Gálatas por conta da sua insensatez, por sua pressa tão grande de pecar contra a vontade de Deus. Então Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.